Meus claros, meus irmãos, eu estou mostrando, meus irmãos, daquele tempo, da palavra de Deus, meus irmãos. E eu estou fazendo, meus irmãos, comparação entre Mateus e Marcos, do, dos apóstolos. Daquele tempo, meus irmãos, era muito difícil para eles falar. E eu estou falando, meus irmãos, questão de mensagem, de livros que eles copiaram e que eles escreveram. Como será, meus irmãos, daquele tempo, de escrever a mensagem da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, de texto, e escreve na Bíblia Sagrada, sendo inspirado por Deus, entre Mateus e Marcos. Então, meus irmãos, eu estou comparando sobre isso, desse bate-papo. Será, meus irmãos, Mateus, Marcos ficou mais de 20 anos sem se ver? Como eles descobriram, meus irmãos, o nascimento de Jesus Cristo? Como, meus irmãos, eles deram testemunho? Como, meus irmãos, Marcos e Mateus daquele tempo se falaram? Então, meus irmãos, eu estou comparando sobre isso, desse bate-papo. Será, meus irmãos, Mateus e Marcos, os apóstolos, ficou mais de 20 anos sem se ver? Escreve na Bíblia Sagrada, falando do testemunho de Jesus Cristo. É isso, meus irmãos, eu estou comparando sobre isso. Comparando. Apesar, meus irmãos, aquele tempo não tinha celular, não tinha televisão, não tinha contato para eles falar. Então, meus irmãos, através do Espírito Santo de Jesus Cristo, do meio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que eles se falavam com telegrama entre eles de mensagem. E sabendo, meus irmãos, os dois eram distanciados, distanciado e termo assim, longe. E os dois, meus irmãos, no final de contas, os dois se encontraram. Mais de 20 anos. Então, meus irmãos, eu estou comparando sobre isso. Entendeu, meus irmãos, da Bíblia Sagrada. Será, meus irmãos, Marcos e Mateus ficou mais de 20 anos sem se ver? Escreve na Bíblia Sagrada da palavra de Jesus Cristo e de Deus, Jeová. Então, meus irmãos, eu estou comparando sobre isso. E faz, meus irmãos, reflexão sobre isso. A, B, tá vendo, meus irmãos? Eles se entenderam, meus irmãos. Se lembra disso, meus irmãos? Do primeiro capítulo? Então, meus irmãos, os dois se entenderam. Vamos ver, meus irmãos, como vai dar entre os dois. Fazendo as pazes. Meus irmãos, vamos lá. Meus irmãos, Marcos, esse Mateus pareceu, meus irmãos, no bate-papo, não, meus irmãos. Meus irmãos, Marcos pergunta para Mateus, meus irmãos, quem é você, meus irmãos? Que aguenta isso, não, meus irmãos? Marcos, meus irmãos, esqueceu de perguntar o nome dele, meus irmãos. Mateus diz para Marcos, você esqueceu? Que aguenta coisa dessa, não, meus irmãos? Marcos pergunta para Mateus. Quem está falando? Que aguenta, não, meus irmãos? Os dois, meus irmãos, estavam no maior bate-papo e
Mateus, Marcos esqueceu, foi lá, meus irmãos, de perguntar o nome de Mateus. Uma coisa interessante, é não, meus irmãos. Você é de onde? Marcos pergunta para Mateus. Você é de onde? E, meus irmãos, Marcos chegou, meus irmãos. Por que será, meus irmãos, a presença de Mateus apareceu em Marcos? Será, meus irmãos, foi a fé de Marcos? Será foi a fé de Marcos da palavra de Deus que Mateus quer dar para Marcos? Será, meus irmãos, Marcos teve aquela fé de acreditar na palavra de Deus? Quantos anos você tem, jovem? Aí a Mateus vai dizer para ele. Marcos colocou 30, meus irmãos, 30 anos. Então, meus irmãos, é isso que eu quero dizer, meus irmãos. Contempla, meus irmãos. Meus claros e meus irmãos, preste atenção do bate-papo deles entre Marcos e Mateus. Por enquanto, meus irmãos, eu vou deixar no silêncio e aí, meus irmãos, você acompanha. Mateus diz para Marcos: Marcos diz para Mateus: vixe, meu Deus do céu, será Marcos? Se entendeu? Será, meus irmãos, é outra pessoa que está conversando com Marcos ou com Mateus? Será, meus irmãos, tem alguém conversando com eles no oculto? Meus claros, meus irmãos, isso foi um bate-papo, meus irmãos. Seja bem-vindo ao canal Religião, Ciência e Tecnologia, meus irmãos. Meus irmãos, eu decidi fazer esse tema muito interessante, meus irmãos. A conversa diária de amigo de infância. Como os tempos mudam, não, meus irmãos? Ele está dizendo aqui, meus irmãos, ficou mais de 20 anos sem se ver. Não, meus irmãos? E esse tema, meus irmãos, muito interessante. Porque um amigo lembrou dele, falou, não, meus irmãos, de infância. E o outro não lembrou. O outro, meus irmãos, significa Mateus. E ele é Marcos. E em Marcos, meus irmãos, tem 2 filhos, não, meus irmãos? Aqui, meus irmãos, estou dando um exemplo. Marcos, meus irmãos, tem 2 filhos. E colocou aqui, eu estou com saudade. O que significa, meus irmãos, o filho dele, meus irmãos de Marcos, colocou, eu estou com saudade. O que significa isso tudo, meus irmãos? Dessa mensagem. Então, meus irmãos, eu fiz a apresentação sobre o mundo virtual. Eu vou dar um estudo, meus irmãos, o mundo virtual, sobre questão de tecnologia de Bíblia, tecnologia Bíblia. Eu vou falar, meus irmãos, a crença do cristão. E vou falar, meus irmãos, a fé do cristão. E eu vou fazer também, meus irmãos, o bate-papo dessa maneira e virtual. Tem virtual de celular, mas aqui, meus irmãos, eles já conheciam
Mas, meus irmãos, vou fazer desse tipo assim, de virtual, de eles ficar, meus irmãos, de mais de 20 anos sem se ver. E depois desse virtual, eles teve encontro. Mais de 20 anos. E esse Mateus, meus irmãos, esse Mateus, ele é evangelho. Ele é missionário. E esse Marcos, meus irmãos, esse Marcos é do mundo ainda. Então, meus irmãos, e esse Mateus, meus irmãos, vai dizer a palavra para Marcos. Mais de 20 anos da infância entre amigos. Como os dois mudaram, não, meus irmãos, das coisas de Marcos, porque Mateus é o evangelho e Marcos é do mundo. É como eles conversam, não, meus irmãos, como eles mudaram das conversas e Marcos não quer saber da palavra de Deus. Então, meus irmãos, é isso que eu vou dizer, é isso que eu vou estudar também. Sobre tecnologia, bate-papo, de virtual, o bate-papo materialização, bate-papo físico, bate-papo espiritual. Porque, meus irmãos, Mateus é espiritual. Vocês não estão vendo Mateus, meus irmãos, vocês estão vendo Marcos. Como fosse Marcos, meus irmãos, da carne, físico, está vendo Marcos. Vocês não estão vendo a conversa de Mateus. Então, meus irmãos, com o tempo, eu vou dizer sobre isso cada vez mais, tá certo, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos. Que disse, meus irmãos, um oi